O caminho de Leonardo, quando a fé venceu o desespero. Leonardo tinha 34 anos quando o mundo desabou sobre ele. Trabalhador honesto, pai de 2 filhos pequenos, ele sempre se orgulhara de sustentar sua família com dignidade. Mas quando a empresa onde trabalhava há 10 anos fechou as portas sem aviso, tudo mudou. As contas se acumularam, os credores começaram a ligar, e a vergonha de não conseguir prover o básico consumia. Sua esposa, Ana, tentava animá-lo, mas a cada noite, ao ver os olhos dos filhos pedindo algo que não podia dar, Leonardo sentia o coração apertar. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma porta fechada em sua cara, que ele se sentou no banco de uma praça e chorou. Não era um homem de chorar, mas a pressão era demais. Foi então que ouviu vozes vindas de um pequeno salão simples, sem cruzes nem imagens, apenas uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. As vozes cantavam sem instrumentos, apenas a melodia pura dos irmãos unidos. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego hoje. Toma meu coração, guia os meus passos sempre. Leonardo nunca havia entrado numa igreja antes, mas algo naquele canto o atraiu. Hesitou, mas acabou empurrando a porta. Dentro, viu homens de ternos simples e mulheres de vestidos modestos, todos de cabeça baixa, cantando com fervor. Um homem mais velho, de expressão serena, dirigia a reunião. Era o ancião da igreja. Ninguém o olhou com estranhamento. Um irmão se aproximou e, com um sorriso, ofereceu-lhe um inário. Leonardo aceitou, sem saber o que fazer, e ficou em pé, ouvindo. Quando chegou a hora das orações, todos se ajoelharam. Ele também se ajoelhou, e pela primeira vez em anos, sentiu uma paz inexplicável. Senhor, pensou, se o Senhor existe, me ajude. Não aguento mais. Naquela noite, Leonardo voltou para casa diferente. Ana notou a mudança em seus olhos. Onde você esteve? Perguntou ela, enquanto as crianças dormiam. Na congregação cristã, respondeu, baixinho. Eles oraram por mim. Ana, que havia sido criada numa família católica mas nunca praticara, apenas assentiu. Não entendia, mas via que algo havia tocado o marido. Nos dias seguintes, Leonardo voltou. Sempre chegava pontualmente, sentava-se nos bancos de madeira, ouvia os hinos, as leituras da Bíblia, os testemunhos dados de pé por irmãos que falavam de cura, de perdão, de milagres que só a fé podia explicar. Um dia, um irmão deu seu testemunho. Eu estava endividado, sem saída. Os irmãos oraram, e Deus abriu um caminho. Hoje, estou livre. Leonardo sentiu lágrimas nos olhos. Será que Deus poderia fazer o mesmo por mim? Um domingo, após o culto, o ancião se aproximou. Irmão Leonardo, tudo bem? Não, ancião, confessou. Estou desempregado, com dívidas, e não sei mais o que fazer. O ancião colocou a mão em seu ombro. Deus conhece sua necessidade. Vamos orar. E oraram. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas uma súplica simples, cheia de fé. Depois, o ancião disse: confie. Deus não abandona os seus. Naquela semana, Leonardo recebeu uma ligação. Um antigo colega de trabalho, que não via há anos, ofereceu-lhe um emprego temporário numa obra. Não era o salário dos sonhos, mas era um começo. Ele aceitou, agradecido. Mas o milagre maior ainda estava por vir. No culto seguinte, Leonardo foi batizado nas águas, como símbolo de sua entrega a Deus. Quando saiu da água, sentiu algo diferente no coração, uma certeza de que não estava sozinho. Meses se passaram. Leonardo trabalhou com dedicação, e o que era temporário virou efetivo. As dívidas foram sendo pagas, pouco a pouco. Um dia, ao abrir a carteira para pagar uma conta, encontrou um papelzinho que não reconheceu. Era um cheque no valor exato de uma dívida que o afligia há meses, assinado por um irmão da igreja que nem sabia de sua situação. Irmão, disse o homem quando Leonardo o procurou, chorando, Deus me falou para lhe dar isso. Não é meu, é dele. Leonardo não tinha palavras. No culto de ação de graças, ele deu seu testemunho de pé, como faziam todos na CCB. Com voz trêmula, contou como Deus o tirara do desespero. Eu pensava que estava sozinho, mas Deus me mostrou que nunca estive. Os irmãos oraram,
e ele respondeu. Hoje, Leonardo e Ana são batizados e frequentam a igreja com os filhos. Ele aprendeu que a fé não é sobre ter tudo resolvido, mas sobre confiar àquele que tudo pode. E toda vez que canta no culto, sem instrumentos, apenas com a voz dos irmãos, lembra daqueles versos que ouviu pela primeira vez na praça. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego hoje. Porque foi ali, na simplicidade da congregação cristã, que ele encontrou não só a solução para seus problemas, mas um pai que nunca o abandonaria. Lição de vida: Deus não muda as nossas circunstâncias para nos abençoar, Ele nos abençoa dentro das nossas circunstâncias, quando confiamos nele. A vida de Leonardo e Ana mudou tanto que até os vizinhos perceberam. Antes, o casal vivia em silêncio, com portas fechadas e olhares baixos. Agora, a casa deles era ponto de luz no bairro. As crianças brincavam no quintal com outras da igreja, e às vezes, no final da tarde, dava para ouvir os hinos sendo ensaiados pela família inteira. Não eram cantores profissionais, mas o som saía do coração. Um dia, a Dona Maria, uma senhora que morava na esquina e sempre observava tudo, aproximou-se de Ana enquanto ela varria a calçada. Moça, o que aconteceu com vocês? Parece que até o ar aqui ficou diferente e perguntou, com curiosidade genuína. Ana sorriu, apoiando a vassoura no ombro. Dona Maria, a gente encontrou Jesus de verdade. Não aquele que a gente só ouve falar, mas aquele que muda a vida. O senhor Leonardo até parou de beber, arrumou um trabalho honesto, e a gente tá criando os meninos no caminho do Senhor. A velhinha coçou a cabeça, desconfiada. Ué, mas igreja tem em todo canto. Por que justamente essa aí que vocês vão? Ana baixou a voz, como se fosse contar um segredo. Porque lá, Dona Maria, a gente não é só mais um. Os irmãos não ficam só falando de Deus, eles vivem Deus. Quando a gente estava sem comida, apareceu cesta básica na nossa porta sem a gente pedir. Quando Leonardo estava fraco, os homens da igreja foram lá em casa orar com ele à meia-noite. E o mais lindo, ninguém nunca pediu nada em troca. Só falavam, Deus proveu, agora é com ele. Dona Maria ficou calada, olhando para os próprios pés descalços. Depois, suspirou. Eu já fui em igreja uma vez, há muito tempo. Mas achei que era só para quem é perfeito. Ana segurou a mão dela, que estava fria e trêmula. Se fosse assim, Dona Maria, ninguém podia entrar. Lá tem gente que errou muito, que já foi do mundo, que ainda tropeça. Mas o importante é que a gente está aprendendo a andar com Jesus. O senhor Leonardo mesmo diz, se Deus perdoou Judas, imagine eu. Aquilo mexeu com a velhinha. Naquela mesma semana, ela apareceu tímida na porta da congregação, vestindo seu melhor vestido remendado. Não sabia ler, mas ouviu com atenção cada palavra da pregação. Quando os irmãos cantaram Alava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve, ela chorou sem fazer barulho, enxugando as lágrimas com a ponta do lenço. Leonardo, que agora ajudava a organizar os cultos, viu-a do fundo do salão. Depois da reunião, aproximou-se com um sorriso. A senhora gostou, Dona Maria? Ela sentiu, ainda emocionada. Gostei, meu filho. Mas confesso que tenho medo de não ser boa o suficiente. Leonardo olhou para o teto de madeira da igreja, como se visse algo além. Eu também tive esse medo. Mas sabe o que o irmão que me batizou falou? Que Deus não olha para a gente pelo que a gente foi, mas pelo que a gente pode ser nele. A senhora não precisa ser boa, Dona Maria. Só precisa ser sincera. E assim, aos poucos, a luz que tinha transformado Leonardo e Ana começou a alcançar outros. Não por palavras bonitas ou promessas vazias, mas porque ali, naquela igreja simples, as pessoas viam algo que o mundo não podia oferecer, um amor que não desiste, uma fé que não fraqueja, e um Deus que faz milagres onde menos se espera. Hoje, quando Leonardo conta seu testemunho para os novos, ele sempre termina com a mesma frase. Se Deus mudou um homem como eu, que não tinha mais esperança, imagine o que ele não pode fazer na sua vida. Basta você dar o primeiro passo. E é assim, com vidas restauradas e corações agradecidos, que a obra de Deus continua não com barulho ou ostentação, mas com a mesma simplicidade que salvou um homem numa praça, numa tarde qualquer, quando tudo parecia perdido. Na mesma igreja onde Leonardo e Ana encontraram a paz, havia uma jovem chamada Marisa.
Ela chegava sempre quietinha, sentava nos fundos e saía antes do final do culto. Ninguém sabia, mas ela carregava um peso que parecia impossível de suportar. Há 3 anos, seu filho de 7, Pedro, tinha sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos não conseguiam controlar. As crises eram frequentes, as noites no hospital, intermináveis, e as contas, um abismo sem fundo. Marisa já tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam ali, mas no início, ela só ia por desespero. Não acreditava mais em orações. Até que um domingo, depois do culto, a irmã Ana, sim, a mesma Ana que antes vivia amargurada, se aproximou dela com um sorriso tão sincero que Marisa não teve coragem de virar o rosto. Minha filha, eu vejo você aqui há semanas, sempre sozinha. Posso orar por você? Ana não sabia da doença do menino, mas o Espírito Santo a levou até Marisa naquele dia. E foi ali, entre lágrimas que Marisa não conseguia mais segurar, que ela contou tudo. Ana não deu conselhos vazios nem prometeu cura imediata. Só abraçou forte a jovem e disse: Vamos levar Pedro aos pés de Jesus. Ele conhece seu filho pelo nome. Na semana seguinte, a igreja inteira se uniu em jejum e oração. Não foi um pedido qualquer, daqueles que a gente faz por obrigação. Foi um clamor de mães, pais, avós e irmãos que já tinham visto Deus agir antes e sabiam que Ele não muda. Até Leonardo, que agora servia como diácono, colocou as mãos sobre a cabeça de Pedro e orou com uma fé que só quem já foi tirado do lixo pela graça entende. Os médicos tinham dito que o quadro do menino era irreversível. Mas na quarta-feira daquela semana, durante uma crise que deveria ter levado Pedro de volta ao hospital, algo inesperado aconteceu. As convulsões, que antes duravam horas, pararam sozinhas. No dia seguinte, os exames mostravam uma melhora que os próprios médicos não souberam explicar. Isso não faz sentido do ponto de vista clínico, disse o neurologista, coçando a cabeça enquanto olhava as novas imagens. Mas como profissional, tenho que reconhecer, seu filho está respondendo de uma forma que nunca vi antes. Marisa não precisava de explicações médicas. Ela sabia muito bem quem tinha operado aquele milagre. Naquele domingo, foi ela quem subiu ao púlpito, com Pedro ao lado, sorrindo e cheio de vida. Não havia mais sombra de dúvida em seu coração. Eu vim aqui desesperada, achando que Deus tinha me abandonado, ela disse, com a voz embargada. Mas Ele só estava esperando eu soltar a mão do meu filho nas suas mãos. Hoje, eu devo esta vida a Jesus e a esta igreja, que não me deixou afundar. E assim, como acontece quando Deus age, o testemunho de Marisa tocou outros corações. Uma senhora que lutava contra a depressão, um jovem viciado em drogas, uma família à beira da separação, todos começaram a enxergar que, onde o homem diz é impossível, Deus simplesmente diz confie em mim. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado. Eles acontecem toda vez que um coração quebrado encontra um Deus que ainda acredita nele. E a história continua, escrita não com tinta, mas com lágrimas de gratidão e sorrisos de quem foi tirado das trevas para a luz. No domingo seguinte, o templo estava cheio de uma expectativa diferente. Marisa, que antes entrava com o peso do mundo nos ombros, agora caminhava com passos leves, como se o chão já não fosse o mesmo. Ao seu lado, Pedro, seu filho, segurava a Bíblia com mãos que antes tremiam de febre e agora estavam firmes pela fé. Os irmãos os olhavam com olhos brilhantes, porque ali não estava apenas uma mãe e um filho, estava a prova viva de que Deus ainda faz o que parece impossível. Foi quando o irmão que presidia a reunião pediu que Marisa compartilhasse sua vitória. Ela subiu ao púlpito com o coração acelerado, mas uma paz estranha a envolvia. Começou a falar, e as palavras saíram como um rio depois de uma tempestade. Eu vim aqui há meses arrasada, com meu filho entre a vida e a morte. Os médicos disseram que não havia mais esperança. Mas nesta igreja, aprendi que a esperança não vem dos homens. Vem de aquele que ressuscitou Lázaro, que acalmou o mar, que ainda hoje ouve o clamor dos seus filhos. Ela fez uma pausa, olhando para Pedro, que sorria com os olhos cheios d'água. Meu filho estava desenganado. Hoje, ele não só está vivo, como está aqui, servindo a Deus. Os exames não explicam. Os médicos se surpreendem. Mas nós sabemos, foi Deus. Foi esta igreja, que orou sem cessar. Foi a fé que me fez soltar meu filho nas mãos do Pai, mesmo quando tudo dizia que era tarde. Um silêncio sagrado tomou conta do lugar. Então,
como um sussurro que cresce, alguém no fundo do templo começou a chorar. Era Dona Clara, uma irmã que há anos lutava contra uma doença degenerativa. Ela se levantou, trêmula, apoiada na bengala, e disse com voz fraca, mas firme: Eu também quero soltar nas mãos de Deus. Não aguento mais viver com medo. Se ele fez por Marisa, pode fazer por mim. E assim, como uma faísca que ateia fogo, outros começaram a se levantar. O jovem Vicente, que há meses não conseguia se livrar das drogas, joelhos no chão, chorou. Eu quero ser livre. Não aguento mais esta escuridão. Ao seu lado, o casal Ribeiro, que há semanas mal se olhavam, se abraçaram e, entre lágrimas, pediram perdão um ao outro. O templo virou um altar de confissões, de dores entregues, de corações que, como o de Marisa, finalmente entendiam que Deus não havia os abandonado, só esperava que confiasse nele de verdade. Os obreiros, com rostos sérios mas cheios de compaixão, se aproximaram. Não com palavras vazias, mas com orações cheias de autoridade, impondo as mãos sobre os que clamavam. Não era teatro. Não era emoção passageira. Era a mesma fé que moveu os apóstolos, a mesma unção que quebrou cadeias em Atos dos Apóstolos, agora agindo ali, naquele templo simples, mas cheio do poder de Deus. E Deus respondeu. Dona Clara, que mal conseguia andar, deu alguns passos sem a bengala, tremendo não de dor, mas de espanto. Vicente sentiu algo sair de dentro dele, como se uma corrente tivesse sido quebrada. E o casal Ribeiro, que chegou quase separados, saiu de mãos dadas, com um brilho nos olhos que só quem foi perdoado conhece. Naquela noite, quando as luzes do templo se apagaram, a luz de Deus continuou brilhando. Porque ali, entre paredes humildes, o céu tinha tocado a terra. E mais uma vez, como em tantos outros testemunhos da congrega cristã no Brasil, o impossível tinha se tornado real. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ainda age. Ainda transforma vidas. E a história de Marisa não foi a última. Foi só mais uma página de um livro que nunca para de ser escrito, o livro dos milagres que acontecem quando o homem diz amém e Deus diz eis-me aqui. No domingo seguinte, o templo da congrega cristã estava lotado como nunca. A notícia do que tinha acontecido com Marisa, Vicente e o casal Ribeiro se espalhou rápido, como fogo em palha seca. Muitos vieram só para ver com os próprios olhos se era verdade. Outros, porque sentiam no coração que ali, naquele lugar simples, havia algo diferente. Algo que o mundo não podia explicar. Entre os que chegaram naquela manhã estava a Dona Ana, uma senhora de quase 80 anos que arrastava os pés há mais de 20, depois de um derrame que os médicos disseram que jamais teria cura. Seu filho, Carlos, a trouxe no braço, mais por obrigação do que por fé. Ele mesmo havia se afastado da igreja anos antes, magoado com coisas que achava que Deus não tinha resolvido. Mas quando viu a mãe chorando ao ouvir os testemunhos da semana passada, não teve coragem de dizer não. Dona Ana sentou-se na última fileira, onde sempre ficavam os que não queriam chamar atenção. Seus dedos, retorcidos pela artrose, apertavam o lenço enquanto os hinos eram cantados. Ela não conseguia levantar as mãos, nem sequer mover os lábios direito para cantar. Mas dentro dela, uma voz clamava. Uma voz que só Deus ouvia. Quando o irmão que presidia a reunião pediu para que quem precisasse de oração se levantasse, Carlos sentiu a mão da mãe tremer na sua. Ela tentou se erguer, mas as pernas não respondiam. Foi então que duas irmãs, sem combinar nada, se aproximaram e a ajudaram a ficar de pé. Dona Ana fechou os olhos, e das suas pálpebras caíram lágrimas grossas, daquele choro que vem de muito tempo guardado. O irmão orou com simplicidade, sem gritos, sem teatralidade. Só palavras sinceras, como quem fala com um pai que está bem perto. E quando ele terminou com um em nome de Jesus, algo aconteceu. Primeiro, foi um formigamento nos dedos dos pés de Dona Ana. Depois, uma onda de calor subiu pelas suas pernas, como se sangue novo estivesse correndo pelas veias secas. Ela abriu os olhos devagar, assustada. E então, sem pensar, soltou o braço das irmãs e deu um passo. Carlos arfou, segurando-a pelo cotovelo, com medo que ela caísse. Mas Dona Ana não caiu. Ela deu outro passo. E mais outro. Até que, aos poucos, estava caminhando sozinha, como se aqueles 20 anos de paralisia tivessem sido apenas um sonho ruim. O templo explodiu em glórias a Deus.
Carlos, que havia entrado ali cheio de dúvidas, agora chorava como uma criança, ajoelhado no chão, pedindo perdão por ter duvidado. Dona Ana, com os olhos brilhando, foi até a frente e contou como, naquela mesma hora, sentiu algo como uma mão quente segurar a sua e dizer: levanta-te e anda. Mas o milagre não parou por aí. No fundo do templo, um jovem chamado Rafael observava tudo com o coração apertado. Ele havia chegado ali arrastado pela namorada, que não desistia de falar de Jesus para ele. Rafael era viciado em drogas há anos. Já tinha roubado a própria família, dormido nas ruas, sido preso. Nada adiantava. Até que, naquela manhã, enquanto via Dona Ana caminhando, ouviu uma voz dentro de si, não era a da namorada, não era a sua própria. Era algo mais profundo, mais verdadeiro: chega. Hoje tudo muda. Ele não entrou na reunião. Ficou do lado de fora, encostado na parede, tremendo. Mas quando os irmãos saíram cantando, um deles, um homem simples, de camisa social e Bíblia na mão, parou na frente dele e disse apenas: filho, Jesus te ama. Você quer ser livre? Rafael não sabia orar. Não sabia nem por onde começar. Mas naquele momento, entre soluços, ele balbuciou: sim. Eu quero. E assim, sem fogos, sem propagandas, sem nada além da graça de Deus, mais uma vida foi transformada. Porque na congrega cristã, os milagres não são para chamar atenção. São para mostrar que Deus ainda está vivo. Que Ele não desistiu de ninguém. E enquanto o sol se punha sobre o templo, iluminando as janelas simples, mais uma página era escrita naquele livro sem fim. Uma página que falava de Dona Ana, de Rafael, de Carlos. De pessoas comuns que encontraram um Deus extraordinário. Porque o impossível, ali, era só questão de tempo. E o tempo de Deus é sempre perfeito. O milagre silencioso. Rafael sentiu algo estranho naquele instante, não um alívio imediato, mas uma paz que invadia sua alma como um rio manso. As mãos de Dona Ana, enrugadas pelo tempo e pela fé, pousaram sobre seus ombros enquanto ela orava em voz baixa, como se conversasse com um amigo íntimo. Não houve gritos, nem queda para trás, nem luzes cegantes. Apenas um suspiro profundo, como se algo muito pesado tivesse sido tirado de suas costas. Nos dias que seguiram, as mudanças vieram sem pressa, mas com uma certeza inexplicável. O vício que o consumia há anos perdeu força, como uma planta sem raiz. As noites de insônia deram lugar a um sono tranquilo, e o vazio no peito foi preenchido por uma presença que ele não conseguia nomear, mas reconhecia: Deus. Carlos, que tudo observava de longe, aproximou-se um dia e confessou: eu também preciso disso. E assim, sem cerimônias, mais um coração foi tocado. A reflexão que fica. Os milagres não são sempre espetaculares. Às vezes, são tão quietos quanto o nascer do sol depois de uma noite longa. Deus não precisa de holofotes para agir, Ele prefere os cantos esquecidos, os corações quebrados, as mãos que tremem de esperança. Porque o verdadeiro milagre não é só a cura, a libertação ou a mudança visível. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, alguém ainda acredita em você. A lição. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. Não é sobre merecer, mas sobre receber. E o amor de Deus não escolhe os perfeitos, Ele transforma os que o buscam. Porque, no fim, os maiores milagres não são os que viram lendas, mas os que salvam vidas. Uma de cada vez. E enquanto o vento levava as últimas notas do hino cantado na congrega cristã, uma verdade ecoava no silêncio: Deus não desiste. Nunca.